o ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Está no Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos do que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que o homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Comenta direto, Vera. A mensagem fala daquilo que a... Você ficou mudo, Marcelo, desculpa. Bloqueei o microfone sem querer, desculpa. Tudo bem. A mensagem fala, né, sobre aquilo que a gente já refletiu em outras situações, em outras mensagens, que é a riqueza verdadeira, a riqueza do espírito, né? Ele chama de ouro provado no fogo, porque quando a gente busca alcançar e conquistar uma vitória sobre as nossas próprias limitações, sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso orgulho, a gente sofre e esse sofrimento, na verdade, ele exige um esforço muito grande, uma vontade muito ferrenha. Então, é uma riqueza que cria-se uma analogia de valor muito grande, então usa-se a ideia do ouro, né, como algo de muito valor. Então, a mensagem do demônio fala para a gente buscar a riqueza, mas a riqueza do espírito, a riqueza do ouro provado pelo fogo. O fogo, na verdade, daquela busca de transformação própria, do esforço próprio, da vontade firme, da fé, né? Daquilo que a gente transforma dentro, no próprio íntimo, né? Superando as nossas limitações, as nossas dificuldades, conquistando virtudes pelo trabalho verdadeiro. E ele coloca uma coisa importante que a gente pode refletir, quer dizer, mais um pouco, que ele fala justamente que quando a gente busca esse ouro, essa riqueza verdadeira, ela não vai ser tirada da gente como a ideia da riqueza material, que se ela não é perdida, transformada, ela passa para outro depois. E a gente, então, fica sem, na realidade, aquilo que imaginou que tinha conquistado. Então, para a gente buscar, durante a vida, na verdade,
o trabalho com o Senhor, o trabalho com Jesus, buscar a riqueza espiritual, desenvolvendo todas as nossas virtudes, todas as nossas potencialidades no bem, né, para que a gente possa ter uma bagagem farta para a continuidade da vida no plano espiritual. Tá bom, obrigada, Marcelo. Agora eu vou convidar todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece, mas pensar assim com convicção de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades, tá? Vamos, então, orar. Né? Querido Mestre Jesus, aqui estamos nós, Senhor, esse grupo de amigos reunidos em seu nome para o estudo das suas lições, Mestre querido. Nós agradecemos do fundo de nossos corações por essa oportunidade que nos é oferecida. Agradecemos por tudo que recebemos no nosso dia a dia, Senhor. E agradecemos, sobretudo, ao grande amor que o Senhor dedica a todos nós. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento, Senhor, que unimos os nossos pensamentos, nós queremos vibrar, rogar, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão passando por essa grande prova, que estão em leitos de hospitais, muitos desencarnando, muitas famílias enlutadas. Nós rogamos, Senhor, o seu amparo a todos esses nossos irmãos e pedimos também, Senhor, a sua inspiração para todos aqueles profissionais de saúde que estão na luta para alcançar a cura, o alívio para esses pacientes. Muito obrigada, mestre querido. Nós pedimos também, Senhor Jesus, o seu amparo e a sua inspiração para o André Luiz, que vai trazer o estudo da noite de hoje, mestre querido. Muito obrigada, Senhor, que a sua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Tá bom, André, a palavra é sua, tá? Obrigado, Vera. Bom, boa noite a todos. Como sempre, é muito bom ter a oportunidade de fazer esse estudo aqui com todos vocês, de todos nós juntos, né, em pensamento, estudarmos aqui esses ensinos que recebemos de maneira tão clara, né? Então, o tema do nosso estudo de hoje é dando a continuidade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, o título dele é O Cristo Consolador. A gente vai ler o item 5, que está nas instruções dos Espíritos, é o advento do Espírito de verdade. Então, primeiro, os créditos. A gente vai ler, então, do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor, em 1866, centésima, 31ª edição, Brasília, FEB 2013. Também de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, tradução de Guilherme Ribeiro, 93ª edição, Brasília, FEB 2013. E vamos ver do Divaldo Franco, Lampadário Espírita, pelo Espírito Joana de Ângeles, livro eletrônico da edição de 1969, primeira edição, Brasília, FEB 2001. Antes de nós entrarmos propriamente dito no tema da reunião de hoje, eu achei interessante trazer para nós algumas questões do Livro dos Espíritos que se conectam perfeitamente com o que a gente vai ler, com o que a gente vai estudar hoje. E, como sempre, trazem ensinamentos extremamente importantes para todos nós. A primeira questão
que provavelmente a maioria de nós aqui conhece, é 625. Kardec pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. Então, Kardec não pergunta qual o tipo mais perfeito Deus ofereceu ao homem. Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Guia porque é quem nos mostra o caminho correto. E modelo é quem nos mostra o que deve ser feito, como deve ser feito. Então os espíritos respondem: Jesus. E Kardec faz um comentário nessa questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então Kardec já deixa bem claro para nós, nesse trecho, ainda tem uma partezinha no outro slide, mas nesse trechinho Kardec já deixa bem claro para nós que a perfeição moral que nós podemos atingir aqui na Terra foi exatamente o que Jesus exemplificou para todos nós enquanto esteve aqui encarnado. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então é bem interessante esse ponto que Kardec traz, que Jesus é o modelo de perfeição que nós podemos ter, é o nosso guia e modelo aqui na Terra. E ele trouxe os ensinos, ele trouxe as leis de Deus. Só que muitos, como nós percebemos nesses milênios aí que passaram, nesses séculos, a gente percebe que os ensinos de Jesus eles foram transviados. Então Kardec já traz aqui para a gente bem claro que os homens, querendo instruir outros homens na lei de Deus, eles acabaram transviando esses homens do caminho, porque eles, dentro dessas leis de Deus que Jesus trouxe, toda aquela pureza, eles acabaram mesclando com os seus sentimentos, os seus interesses, as suas paixões. Mesclaram com leis humanas, fizeram essa mistura, o que causou todo esse desvio da lei de Deus, conforme Jesus nos trouxe. E a próxima é a seguinte, é a questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? Então, Kardec, nas suas questões, ele sempre buscando ao máximo o esclarecimento de todos nós, né? Então, ele recebe a resposta de que o modelo perfeito para nós é Jesus, que ele trouxe as leis de Deus, mas ele pergunta, é só por Jesus que os homens podem saber das leis de Deus? Antes de Jesus, como os homens sabiam? Era intuição? E os espíritos respondem: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então a resposta dos espíritos ela é bem clara,
né, já trazendo esse ponto. Já não dissemos que as leis de Deus estão escritas por toda parte? Então, eles trazem que aqueles que vieram, aqueles que meditaram em cima dessas leis, de maneira sincera e com vontade, eles conseguiram compreender essas leis e passá-las para os outros, para os demais. Então, por esses ensinos, mesmo incompletos, que outros trouxeram, que os profetas trouxeram, profetas esses enviados por Jesus, para que preparassem o terreno no momento da reencarnação de Jesus. Eles fizeram essa preparação do terreno, mesmo com conhecimentos ainda incompletos, eles prepararam esse terreno para que quando Jesus viesse, ele conseguisse plantar essa semente. A gente tivesse um entendimento para recebê-la. Então, os espíritos deixam isso bem claro, né, para nós nessa questão. E a próxima questão, a 627, Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Mais uma vez, Kardec fazendo uma pergunta, buscando ao máximo a nossa instrução, né? E quando a gente acha que Kardec não perguntou, a gente vê que ele perguntou e responde uma dúvida nossa. Então, é nessa questão, ele, mais uma vez, tentando amarrar, né, trazer ao máximo os ensinamentos, ele pergunta isso, né? Se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, né, qual a utilidade do ensino dos Espíritos que nos trazem agora? Eles vão nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos respondem: Jesus empregava a miúde, frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Então, nesse trecho da resposta, os Espíritos já deixam bem claro para nós que os ensinos que Jesus trouxe, frequentemente, eles foram trazidos por parábolas, porque o povo daquela época não teria um entendimento se ele trouxesse com a claridade que o Espiritismo nos traz. Então, o Espiritismo não vem nos trazer nada novo, eles vêm desenvolver o que Jesus nos trouxe. Então, eles trazem que agora é necessário que esses ensinos de Jesus eles sejam muito bem explicados do jeito que eles são, de uma maneira que a gente não consegue misturar neles as nossas paixões, porque os ensinos são claros, né? Então, eles trazem, né, que a missão deles é abrir os olhos e os ouvidos a todos, através desses ensinos trazidos de maneira clara. E eles continuam: o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, os espíritos já deixam isso bem claro para nós, né? Eles dizem que o ensino que eles trazem, que é o desenvolvimento dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles têm que ser muito claros e sem equívocos, para que ninguém, nenhum de nós, possa falar que desconhecia, que ignorava essa questão. Todos os ensinos que a gente recebe de maneira tão clara, que por mais que a gente tente colocar em jogo as nossas paixões, os nossos interesses, que muitas vezes nós tentamos, quando não concordamos por causa dos nossos defeitos ainda com algum desses ensinamentos, a gente não consegue. Eles são muito claros.
é muito difícil para nós lidar com os ensinos que o Espiritismo nos traz, e se temos ainda questões equivocadas com relação à vida, à tratativa com o próximo, não se sentir incomodado com a nossa maneira de pensar. Então, quando a nossa maneira de pensar entra em conflito com o que o Espiritismo nos traz de maneira tão clara e lógica, se nós estamos sinceramente querendo nos renovar, o único caminho é abandonar aqueles nossos pensamentos, as nossas ideias, que não estão de acordo com o que Jesus, com o que o Espiritismo nos traz. Então, eu achei interessante trazer para nós essas 3 questões, porque elas se conectam perfeitamente com o tema da nossa reunião, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. A gente vai estudar o item 5. Venho, como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, nesse primeiro trecho, nessa comunicação do Espírito de verdade, a gente vê ele trazendo de uma maneira bem clara que o Espiritismo vem justamente para esclarecer e para nos despertar para aqueles ensinos que Jesus nos trouxe. Ele vem para lembrar as pessoas da imutável verdade, como ele diz. Que qual é essa verdade? O Deus bom, o Deus grande, o Deus que controla todas as leis da natureza, que nos criou. Então ele traz que foi revelada essa doutrina para nós, para que a gente desperte e não mais coloque nesses ensinos, como fizemos lá atrás, as nossas vontades, os nossos interesses, as nossas paixões inferiores. Então o ensinamento ele vem de uma maneira tão clara que para nós é muito difícil que consigamos não nos sentir mal quando a nossa vontade não está de acordo com os ensinos que recebemos. A gente se sente incomodado. E é bom que isso aconteça, porque nos mostra que há algo a ser corrigido. E cabe a nós, através da nossa vontade, corrigir isso. E ele continua. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como um cedro. Então ele já traz para nós exatamente o que nós vimos naquelas questões do Livro dos Espíritos, que os homens, nós, nos afastamos do caminho reto que Jesus trouxe para a gente pelos teus ensinos. Nós nos afastamos disso, porque nós deixamos falar mais alto os nossos interesses. E ele reforça que Deus não quer aniquilar a raça humana. Ela quer que nós nos ajudemos. E ele traz um ponto muito importante, que é os mortos, ou seja, os espíritos desencarnados, ajudem os vivos, os espíritos encarnados, e vice-versa. Então, esses espíritos desencarnados,
que nos trazem os ensinos de Jesus de maneira clara e desenvolvida através do Espiritismo, são esses espíritos que vêm nos ajudar, que tanto nos amparam, que trazem ensinamentos que, se não fosse o Espiritismo, para nós seria impossível conceber a infinita justiça de Deus. Pelo menos eu posso falar por mim, com o Espiritismo, a justiça de Deus, a misericórdia, a bondade é muito clara. São ensinamentos que antes eu não conseguia conceber. Então o Espiritismo nos traz de uma maneira muito clara esses ensinos, que para nós é muito difícil não compreendê-los, irmos contra eles, se nós estamos sinceramente querendo nos melhorar. Então ele traz que são os espíritos desencarnados que vão nos ajudar, e é eles que nós vamos ouvir, e nós ouvimos quando nós lemos as obras espíritas, lemos a codificação de Kardec e os demais livros psicografados. São eles que nós ouvimos, são eles que vêm trazer ensinamentos para nós, para que nós despertemos enquanto ainda encarnados. Então, esses ensinos vêm dessa maneira muito clara. E no fim desse trecho é interessante esse ponto que eles trazem, que é a morte, ou seja, esses mortos, eles já ressurgiram. A morte é a ressurreição, é o retorno para a vida espiritual, que é o nosso fim. E a vida são as provas que nós buscamos para passar na nossa encarnação, para passar aqui enquanto encarnados, para desfrutarmos dos bens que nós plantamos aqui, nós colhermos quando ainda encarnados ou quando retornarmos ao mundo espiritual. E eles continuam, e o Espírito de Verdade continua. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Esse primeiro trecho desse slide, ele já é muito interessante, trazendo para nós homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Então, para nós, ou para quem já compreende as trevas da própria inteligência, para que nós não afastemos a claridade dos ensinos que nós recebemos através do Espiritismo. Para que nós não deixemos que a nossa inteligência, muitas vezes desviada para o caminho incorreto, nos afaste desses ensinos que são trazidos para nós com essa pureza, com essa clareza que nós identificamos quando a gente se debruça sobre os ensinos do Espiritismo. E ele continua dizendo que ele se sente tomado de compaixão pelas nossas misérias, pela nossa fraqueza, para deixar de mais uma vez estender essa mão nos socorrendo. Socorrendo a esses que, vendo o céu, caem no abismo, vendo um caminho correto, acabam se deixando levar pelos seus interesses e desviam do caminho do bem. E ele nos compele ainda a crer. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Para nós meditarmos sobre esses ensinos que nos são revelados pelos Espíritos. Espíritos esses enviados por Jesus, para nos auxiliar, para nos despertar, para que nós consigamos, através desses ensinos, nos regenerar. Ele traz para nós ficarmos atentos e não misturarmos o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Quando eu estava montando esse material para essa nossa reunião, e eu li essa última frase,
para mim ficou muito claro um ponto que é o que me traz um consolo imenso, que diante do mundo de hoje, em que nós fomos avisados que as guerras seriam de ideias, conforme nós vemos na codificação do Kardec, a guerra principal seria de ideias. Então ele pede para que nós não misturemos as utopias com as verdades. No mundo de hoje, esse mundo em que nós somos bombardeados por informação o tempo inteiro, como nunca aconteceu na humanidade aqui na Terra, em nenhum outro tempo, nós recebemos tantas informações, tantos ensinos, tantas ideias, que fica difícil discernir se aquilo é certo e se aquilo é errado. Independente de ideias se são religiosas ou não. Isso no meu entendimento, pelo menos. E quando nós vemos o que o Espiritismo nos traz, a gente percebe que ele é um caminho seguro no meio de todo esse bombardeio que nós recebemos aqui na Terra. Tantas ideias que nos fazem pensar de maneira equivocada. Tantas ideias que colocam uns contra os outros. E o Espiritismo nos traz o caminho correto. Ele nos desdobra os ensinamentos de Jesus de uma maneira tão clara que, se nós estivermos atentos, vigilantes, e compararmos essas ideias que nos chegam com os ensinos que recebemos do Espiritismo, fica claro para nós o que é um equívoco e o que está de acordo com a verdade. Então é um consolo imenso para mim quando eu vejo tudo que o mundo nos traz, no meu entendimento, a maioria das ideias equivocadas, e quando eu vejo o caminho correto, o caminho seguro que o Espiritismo nos traz, com todos esses ensinos, para que, enquanto aqui encarnados, consigamos seguir pelo caminho correto e não desviar como muitas vezes lá atrás desviamos. Então, esse trecho, quando eu li, me veio um bem-estar, um consolo imenso, né? Como várias outras, se não todas as mensagens que o Espiritismo nos traz, mas esse me despertou muito para tudo que acontece nos dias de hoje, e tudo que a gente recebe de informações que às vezes são equivocadas, mas que elas são tão sutis que a gente não percebe. E ele continua: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Para nós e para muitos que se debruçam e estudam, mesmo com nossas dificuldades ainda, as nossas inclinações mais, quando a gente se debruça e estuda, essa primeira frase ela fica gravada em nós, esse trecho. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então é mais uma vez a gente recebendo os ensinos de colocar o amor à frente de qualquer coisa. Porque o amor, como é trazido para nós também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Diante de todos esses ensinos que nos são dados através dos bons espíritos, nós precisamos nos instruir. São ensinos que nunca nós recebemos enquanto aqui na Terra. A humanidade nunca recebeu essa quantidade de informação sobre a vida em outras épocas como nós recebemos hoje com o Espiritismo. E ele continua nos dizendo que no cristianismo nós conseguimos encontrar todas as verdades.
todos os erros são de origem humana. São dos homens, nós, que misturamos os nossos interesses nas nossas paixões inferiores na doutrina que Jesus nos trouxe, nos ensina que ele nos trouxe. E ele mais uma vez nos traz que do além-túmulo, do mundo espiritual, vêm essas vozes dos nossos irmãos, espíritos que passaram por aqui, que tiveram suas dificuldades e venceram, seguindo os ensinamentos de Jesus. Esses irmãos nos trazem os ensinos de maneira tão clara, de maneira desenvolvida, para que a gente aqui, enquanto encarnado, consiga refletir e consiga dar um bom caminho à nossa vida. Então, essa mensagem do Espírito de Verdade, ela é muito clara, trazendo para nós que o Espiritismo ele vem reviver o cristianismo na simplicidade e desenvolver conforme Jesus nos trouxe aqueles ensinos lá atrás. Então, ele nos traz pontos muito importantes que estão de acordo com as questões que a gente viu antes, que não houve erro nos ensinos de Jesus, não há erro nos seus ensinos. Todos os erros que se encontram no cristianismo, que desviaram o cristianismo, que nós não conseguimos nem chamar de verdadeiro cristianismo, os erros que se misturaram aos ensinos de Jesus, foram os homens que colocaram. Homens esses que misturaram com os seus interesses. Então, essa mensagem, ela é muito consoladora e nos traz de uma maneira muito clara o nosso interesse sincero e real que precisamos ter com os ensinos que o Espiritismo nos traz. E para desenvolver essa mensagem, eu escolhi trazer desse livro, O Lampadário Espírita, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, 2 capítulos, são capítulos curtos, mas que, quando eu estava montando essa nossa reunião, esse nosso estudo, eu percebi que eles se encaixavam perfeitamente com tudo isso que nós estamos vendo, desde as questões do Livro dos Espíritos, quanto essas questões, esse item que a gente leu do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 1, ante a mensagem espírita, a Joana de Ângeles traz para nós: discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adieis a própria renovação, encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu, utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Não postergues desse modo o momento da autossuperação. Oportunidade transferida, tarefa complicada. Examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entraste pura e simplesmente na doutrina ou se a doutrina encontrou porta de acesso para se estabelecer no teu coração. Então, como nós vimos nas questões do Livro dos Espíritos e como o Espírito de Verdade trouxe para nós meditarmos nas mensagens que os Espíritos nos trazem, e nós vemos esse trecho dessa mensagem da Joana nos trazendo, reforçando tudo isso que foi dito, e de uma maneira mais clara. Ela deixa bem claro: discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, a clareza com que o Espiritismo nos traz os ensinos, não adies a própria renovação. Renovação essa que nós adiamos por muito tempo, encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Aquelas mesmas paixões que lá atrás nos fizeram não seguir os ensinos de Jesus, nos fizeram misturar os nossos interesses nesses ensinos. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu. Quando nós estudamos a doutrina espírita,
nós percebemos em vários ensinos, em diversos livros diferentes, que é preciso que nós coloquemos a nossa vontade, o nosso esforço, para que a gente supere o homem velho que ainda há em nós. Esse homem velho com muitas paixões inferiores, com equívocos que nós cultivamos e fizemos em muitas outras vidas. Então ela nos traz que nós, nos identificando com Jesus, vemos que é necessário que a gente se desfaça desse homem velho. E ela traz uma coisa importante, que é utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Se nós tivermos vontade, nós vamos encontrar todas as ferramentas nos ensinos de Jesus para que a gente consiga superar esse homem velho que ainda há em nós. Que é exatamente o que ela traz em seguida. Não postergues desse modo o momento da autossuperação. Então, a superação que nós buscamos, seguindo os ensinos de Jesus, que ele espera de nós, não é superarmos o próximo, é superarmos a nós mesmos. Superarmos os nossos defeitos, as nossas más inclinações, que cultivamos durante muito tempo. E ela continua nos trazendo oportunidade transferida, tarefa complicada. Então, aqui na encarnação, nós temos diversas oportunidades de nos melhorarmos, oportunidades que nos aparecem no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas que nos rodeiam, sejam conhecidos ou não. Então, se nós seguimos os ensinos de Jesus, nós vamos começar a deixar de lado as nossas más inclinações e aproveitar essas oportunidades que nos chegam através de momentos difíceis, momentos que vão contra a nossa vontade. Nós vamos aproveitar isso e começar a nos desfazer do homem velho. E quando nós não nos aproveitamos dessa oportunidade, dessas oportunidades que nos chegam, a tarefa complica, como ela diz. E no fim ela traz: examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entraste pura e simplesmente na doutrina ou se a doutrina encontrou porta de acesso para se estabelecer no teu coração. Quando se entra na célula espírita, trava-se contato com o fenômeno mediúnico, com o programa de estudos, com as diretrizes da assistência aos necessitados, com as fichas de compromissos para com a sociedade, mediante uma taxa módica, com pessoas, com opiniões. Quando, porém, a mensagem espírita penetra o coração e se enraiza na mente do discípulo, o panorama é diverso. Possivelmente os companheiros não observam nas fichas de registros quaisquer apontamentos nem anotações. Os painéis mentais, no entanto, e os arraiais da emoção de imediato se transformam, banham-se de sol, e a paz se aninha vitoriosa, estabelecendo normativas de felicidade. Então é muito interessante esse trecho que ela traz para nós, se nós entramos na doutrina ou se a doutrina entrou em nós. E só é possível a doutrina entrar em nós se de maneira sincera e usando a nossa vontade, a gente aplicar os conhecimentos que nós recebemos. Não adianta só saber. A gente precisa fazer. Isso eu falo muito com as minhas filhas quando fazemos o culto aqui em casa, quando uma delas coloca: ah, pai, não, essa mensagem não, a gente já abriu outra vez. Eu falo: olha, essa mensagem então está caindo de novo, é porque daquela vez que a gente abriu, a gente não entendeu nada. Ou que a gente entendeu, a gente não aplicou. Vamos agradecer por essa mensagem ter caído de novo, porque assim a gente reforça. Não, pai, mas eu sei contar, eu conto essa história toda. Eu sei, minha filha, mas o objetivo não é você contar e saber a história toda. É você aprender com a história e aproveitar e aplicar isso no teu dia a dia. Então, essa distância entre o saber e o fazer, que é muito importante, cabe a nós, através da nossa vontade,
reduzir essa distância cada vez mais. Nós recebemos diversos ensinos, ensinos que estão muito além da nossa compreensão. Nós conseguimos assimilar, mas que para nós era inimaginável tempos atrás. E esses ensinos, se nós não os aplicamos, é porque nós entramos na doutrina, mas a doutrina não entrou em nós. Que é exatamente o que a Joana está trazendo para nós. Quando se entra na célula espírita, quando nós começamos a estudar o espiritismo, a gente passa por reuniões que tem fenômeno mediúnico, programa de estudos como nós estamos tendo aqui, ajuda a pessoas necessitadas, troca de opiniões com pessoas, mas isso não quer dizer que nós estamos nos melhorando. O que acontece dentro de nós, a mudança que acontece, ela só é firme se nós aproveitamos e aplicamos esses ensinos que recebemos. E Joana continua. O discípulo, quando a doutrina entra nele, não se agasta com as ofensas, ele não se irrita com as ofensas, não se melindra, não se chateia, não se fica magoado com os incidentes comuns, à espera de ação onde se encontra. Não se acumplicia com o erro, nem se subordina às imposições subalternas. Não se entorpece na ideia negativa fixa, nem se precipita no entusiasmo apaixonado. É comedido e sensato, calmo e confiante, pois que possui os inestimáveis recursos para exame e compreensão dos acontecimentos e das injunções no dia a dia da experiência carnal. Então, quando a doutrina entra em nós, isso só pode acontecer através do nosso esforço e da nossa vontade para aplicar os ensinos que recebemos. Nós não nos agastamos, não nos irritamos com as ofensas, nós não ficamos magoados com os incidentes comuns que acontecem. Quando eu paro para perceber e para refletir na maneira que eu lido hoje com os problemas, isso dentro da minha infinita insignificância, e paro para ver, há 4, 5 anos atrás, como eu lidava com problemas iguais aos de hoje ou menores, eu começo a perceber que há algo mudando. E isso me faz bem. Mas essa mudança, em mim pelo menos, ela dói. Porque os ensinos que nós recebemos, que eu recebi, as coisas que estudamos, elas foram completamente de encontro, foram contra muitas convicções que eu tinha. Então eu percebi que, com toda a sublimação dos ensinos que os espíritos nos trazem, a minha vontade tinha que ser direcionada para que os meus interesses, as minhas ideias, ficassem de acordo com o que o Espiritismo me traz. Porque, como nós vimos ali atrás, o mundo nos traz utopias, nos traz ideias em que nós seguimos, muitas vezes sem refletir, ou seguimos porque a maioria segue, que nos afasta do caminho correto. Então, quando nós recebemos esses ensinos e começamos a usar a nossa vontade para aplicá-los, desde as coisas pequeninas que acontecem conosco, até as coisas de muita gravidade na nossa vida, a gente percebe que houve uma mudança. Que hoje a gente não lida com os problemas da maneira que lidávamos lá atrás. Aconteceu algo em nós. E essa mudança a gente percebe que ela é boa. E a Joana continua. Se já permitiste que a doutrina espírita se domicilie em tua vida, acende a lâmpada do Evangelho no caminho e afirma, a princípio no lar, a tua nova condição por meio do inequívoco atestado de humildade e resignação.
Se possível, clareia o teu domicílio com o estudo da mensagem espírita e cristã, interessando os familiares na busca da verdade e da paz, sem jaça, sem manchas, sem facilidades. Sê homem novo em todo lugar onde estejas, principalmente quando no trato com servidores humílimos do lar, da oficina de trabalho, da rua, aqueles aos quais mais fácil e impunemente muitos se permitem molestar por impiedade ou desequilíbrio. Então, logo no início desse trecho, vem um ponto interessante que a Joana traz lá atrás. Se nós entramos na doutrina, nós estamos recebendo aqueles ensinos. Nós estamos começando a participar de alguns trabalhos. Mas a doutrina entrou em nós. E essa doutrina, a doutrina espírita, ela não entra em nós à força por mágica. Ela deixa isso bem claro logo no início desse trecho. Se já permitiste que a doutrina espírita se domicilie em tua vida. Então, nós permitimos a entrada da doutrina. Os ensinos de Jesus nos mudam quando nós começamos a usar a nossa vontade para refletir nesses ensinos e aplicá-los. Não é por mágica. Não é só por tempo. É a nossa vontade. Então ela já começa a nos trazer um passo a passo. Se eu já permiti que a doutrina espírita entre na minha vida, que eu acenda essa lâmpada do Evangelho de Jesus no meu caminho. E começo isso dentro de casa. Como que eu começo dentro de casa? Sendo humilde e resignado. Se possível, eu começo a clarear o meu lar com o estudo da mensagem espírita e cristã, trazendo os meus familiares para perto de mim, para refletir nessas mensagens. E como ela trouxe no outro slide aquele velho eu, o homem velho, ela traz nesse para que nós sejamos o homem novo em todo lugar onde nós estivermos. Ou seja, para que nós apliquemos esses ensinos que recebemos. Tratando com todas as pessoas. E ela traz aqui exemplos. Faz isso com pessoas humildes, com as mais humildes que você encontrar. Seja no seu lar, seja no trabalho, na rua. Essas pessoas que muito mais fácil e impunemente outras distratam, insultam. E ela continua. Ajuda indistintamente com palavras, ações ou no recesso do espírito com pensamentos salutares e orações. Lembra-te dos que te precederam no retorno à erraticidade e dilata os recursos psíquicos para os ajudar nas tarefas da desobsessão e do passe. Compreenderás, por fim, que o discípulo da mensagem espírita, quando chega ao núcleo de tarefas, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, espalhando as concessões excelentes da vida em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda que ruma para a vida excelsa. Então, nesse trecho que nós lemos, logo no início, a Joana já traz para nós as 3 maneiras que nós podemos fazer a caridade. Ajuda indistintamente com palavras, ações ou pensamentos, que são as orações. As 3 maneiras que nós temos de fazer a caridade. Para nós lembrarmos dos espíritos que já retornaram ao mundo espiritual, que aqui viveram e voltaram para o mundo espiritual, para que nós consigamos, através da vontade firme e dos nossos pensamentos elevados, sintonizar com eles, para que eles consigam trabalhar através de nós. Instrumentos imperfeitos que somos, seja através de uma intuição para ajudar alguém,
de algumas palavras que nós vamos dispensar a alguma pessoa que está sofrendo, palavras essas que são intuídas a nós, seja ajudar por ações, orar por pessoas em sofrimento. Isso só é possível servirmos de instrumento para os bons espíritos se nós estivermos conectados com eles. E eu sempre lembro disso e costumo falar de um trecho no livro Sexo e Destino, do André Luiz, onde vai acontecer uma agressão grave a uma pessoa, duas pessoas encarnadas, uma vai fazer uma agressão grave à outra, e André Luiz ele começa a procurar pessoas que tenham ligação com essas e intuir essas pessoas próximas para que consigam interferir e evitar esse mal que vai acontecer. Só que ele não consegue encontrar ninguém, nos termos que ele diz, com antenas ligadas com o mundo espiritual elevado. Ele só consegue encontrar pessoas pensando em sexo e dinheiro. Então, todo o pensamento benéfico que ele joga para essas pessoas, para que elas intervenham, seja ligando para uma dessas, seja indo ao encontro dela, são rechaçados. Esses pensamentos, eles são rejeitados porque essas pessoas não se encontravam em condições de sintonizar com os bons espíritos, porque seus pensamentos, suas atitudes não os elevavam. Então nós conseguimos perceber a quantidade de bem que nós podemos acabar não fazendo justamente porque nós não nos mantemos com pensamentos elevados. E se não fazemos o bem, aí existe o mal. Porque o mal é a ausência do bem. E no fim desse capítulo, ela traz que nós vamos compreender, por fim, que o discípulo da mensagem espírita, quando chega a esse núcleo de tarefas, é só mais um. E é isso, nós somos mais um trabalhando. Mas quando a mensagem entra nos nossos corações, nós começamos a transformar aqueles que nos rodeiam. Começando em casa, começando em nós. Nós começamos a sentir essa transformação para o bem. Transformar as pessoas, trazer esses ensinos em nome de Deus, em favor de toda a humanidade, que ruma para a perfeição, que é o nosso destino. Então, nessa mensagem que a Joana trouxe para nós, ela trata de nós, quando entramos no Espiritismo, nos benefícios que o Espiritismo traz para nós, assim como no item 5 que nós lemos do Espírito de Verdade, nós vemos ele nos trazendo o Espiritismo para nós despertarmos para todos esses ensinos. E na próxima mensagem que nós vamos ler, que é o capítulo 5, Com Alegria, a Joana já traz para nós pontos importantes em que nós precisamos estar vigilantes para todas as informações que nós recebemos do mundo, dessas ideias que nós recebemos o tempo inteiro, de fontes diversas aqui no mundo, de pessoas conhecidas, de essas pessoas que se dizem hoje em dia como influenciadoras, ou que muitos seguem sem refletir. Então, nessa mensagem ela já nos vai trazer ponto importante para nós vigiarmos, e o andamento desse trabalho, aplicando esses ensinos que recebemos. Então ela começa destacando esse trecho que está no Evangelho de Jesus, destacado por Mateus. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Está em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Enquanto são moças tuas carnes, goza, frui as delícias da juventude e aproveita. Amanhã possivelmente será tarde demais. Tanta dádiva a vida moderna proporciona que é uma lástima desperdiçá-las. Se Deus nos concede o ensejo do prazer, por que rejeitá-lo? Antes que chegue a amargura, reúne para o futuro evocações através do que possas desfrutar agora.
nem sempre será claro o teu sol. A velhice não é quadra de espera da morte. É também oportunidade de experimentar divertimentos próprios, passeios, espairecimentos, reuniões sociais com jogos elegantes. Afinal, para que viver? Vivamos conforme a época. Isto sim, viver por viver não é razão para viver. A inteligência deve funcionar a serviço da vida agradável. E a Joana comenta: asseveram com frequência os novos condutores do pensamento, padronizando emoções e ansiedades em limites imediatistas e escravizantes. Esses poucos trechos que ela traz é um grande resumo de tudo que a gente recebe de informação no mundo, que basicamente é: seja feliz. E a felicidade que eles nos trazem é: faz o que você quer fazer. Se isso te faz bem, faz. Não se prenda a nada. Isso é o que a gente recebe de incentivo do mundo. E a Joana traz para a gente: a nova ética parece fundamentada nos jogos irrequietos da carne transitória e putrescível, como se a vida fosse apenas o reflexo de paixões primitivas a explodirem no complexo da personalidade humana. Então, realmente, todas as ideias, muitas ideias que recebemos no mundo, esses incentivos que recebemos dessas pessoas, que ela nos traz como pessoas que nos influenciam, eles estão todos baseados no que nós podemos ter agora. São pensamentos, muitos deles, completamente materialistas. Para o materialista é coerente buscar os prazeres de agora, ser egoísta, por exemplo, porque se para ele a vida é só isso aqui, enquanto o corpo, e quando o corpo morre, ele deixa de existir, nada mais coerente ele ser egoísta, ele buscar as coisas só para ele. Ele prejudicar alguém para que ele se beneficie, porque a vida dele é só isso. Então é o que ela traz, essa nova ética, esses novos ensinos que o mundo nos traz, ela parece que está fundamentada no corpo, em que nós podemos ter de prazer enquanto aqui encarnados. E ela continua: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, narrou Jesus. O apelo gentil do Cristo reveste-se de significativa nobreza. Aos que trabalham para o hoje terreno e se afadigam, acumulando bens que ficam e se gastam. Muitos laboram para si mesmo e estiolam, enfraquecem as mais expressivas qualidades do sentimento. Diversos produzem para a loucura da inteligência que se perverte. Multidões engalfinham-se na luta inglória da ação que conduz à morte. O chamamento do Senhor é apelo para a vida. Então, esse chamamento que nós recebemos de Jesus, vai trabalhar hoje na minha vinha, ela vai desenvolver no próximo slide, e é muito bom, mas ela traz aqui que há essas pessoas que só dão importância para as coisas terrenas. Ela diz que há essas pessoas que trabalham somente para o hoje, se cansam, acumulam os bens que aqui vão ficar quando elas retornarem para o mundo espiritual. Então, a maior parte, todo o esforço de muitas pessoas é para conseguir conquistar esses bens materiais que aqui ficam. Os bens eternos, os bens do espírito, são deixados de lado. E ela traz que o chamamento do Senhor é apelo para a vida. A vinha é o coração imenso da humanidade. Sulcar com o arado do amor a vasta gleba das necessidades espirituais para depositar sementes de luz e esperança, cultivando as próprias aspirações de elevação redentora. Eis o que representa o convite. Abandonar a horizontalidade das viciações em que se desmoronam
os objetivos da existência pela verticalidade ascensional da libertação de sombras e dores, mágoas e inquietações, eis a tarefa. Então, esse convite de Jesus, Joana nos explica que a vinha para onde Jesus nos chama a trabalhar é a humanidade. E que o convite é que nós trabalhemos nessa terra que é a humanidade, nesse pedaço de terra que é a humanidade, com o amor. Que a gente use como ferramenta o amor para depositar essas sementes de luz e esperança que nós recebemos nos ensinos que o Espiritismo tão claramente nos traz. E que através do uso do amor para ajudar o próximo, a gente está cultivando as aspirações para nos elevarmos nós mesmos. Esse é o convite. E a tarefa é abandonar essas viciações que nós temos, os nossos vícios, que nós trazemos, querendo o que é agora, os bens de agora, os bens materiais, satisfazer os nossos interesses. A tarefa é eliminar isso, deixar isso de lado, para que a gente consiga nos elevar, nos libertando dessas sombras, dessas dores, dessas mágoas e inquietações que nós mesmos colocamos em nós durante muito tempo. Essa é a tarefa. A experiência no domicílio carnal é valioso estágio da vida imperecível. Ninguém aporta na terra por impositivo caprichoso do acaso. Por isso mesmo, a experiência física se reveste de máxima significação. Cada empecilho pela frente representa teste de valor para a tua resistência. Toda luta vale como forja para fixar valores morais nos painéis do espírito. Não desperdices tempo nem ocasião de produzir na vinha da existência planetária. Cultiva simpatia e cordialidade a favor de ti mesmo. Então, Joana já nos traz essa imensa bênção e oportunidade que é a nossa reencarnação. Ela diz aqui, é um valioso estágio da vida imperecível. É um estágio da nossa vida espiritual. Ninguém chega aqui na Terra por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. A minha família não é por acaso. Nós não estamos aqui nessa reunião por acaso. E ela nos traz, desenvolve que todo e qualquer empecilho, dificuldade que apareça na nossa frente, é um teste para que nós consigamos nos elevar. É através dessa luta que a gente consegue conquistar valores morais para nós, espíritos que somos. E ela nos incentiva que a gente não desperdice essa oportunidade de encarnação, nos deixando levar por aquela horizontalidade que a gente viu no outro slide, os bens aqui da Terra, somente dar importância a isso, em detrimento dos bens espirituais, que é o fim da nossa encarnação. Nós encarnamos aqui para nos elevarmos como espíritos. Trabalhar aqui na nossa encarnação é para que nós nos elevemos. O que nós tivermos aqui, aqui fica. O que vai conosco são os nossos defeitos e as nossas virtudes. E ela continua. O trabalho com Jesus renovar-te-á o ânimo e vitalizará as tuas forças, favorecendo-te com alegria de difícil tradução. Alegria, contentamento feliz. Se já te encontras na vinha, após atender ao honroso chamamento com que foste enobrecido, não te detenhas mais ante as loucas facécias com que te acenam os incontáveis partidários da ociosidade na boa vida. Avança pela estrada orgânica, respeitando o patrimônio carnal que a divindade te outorgou para a redenção
e acumula alegrias que não se convertam em angústias e gozos que não se transformem em fantasmas poderosos a dominarem todas as paisagens mentais. Então ela traz para nós que esse trabalho com Jesus, quando nós entramos na doutrina espírita e através da nossa vontade a doutrina espírita consegue entrar em nós, esse trabalho com Jesus, ele renova o nosso ânimo, ele nos dá forças. E que força é essa? É a força moral para passar pelas dificuldades da maneira correta, sem revolta, sem desânimo, sem blasfemar, sem achar que é injusto. E ela diz que essa alegria que nós recebemos é de difícil tradução. Então, se nós já nos encontramos na vinha, nessa terra, nesse terreno, trabalhando com Jesus, após atender o chamamento dele, que aconteceu durante muito tempo, e sabe-se lá durante quantas vezes nós rejeitamos, se nós já estamos trabalhando nisso, que a gente se mantenha forte e não aceite todos esses chamamentos do mundo, a boa vida que o mundo nos oferece, a boa vida material, em detrimento dos bens do espírito. Vai trabalhar hoje na vinha do Senhor alegremente e constatarás que a verdadeira felicidade ainda é aquela que consiste em fazer felizes os que nos cercam, fixando-se em nós, logo depois, como radiosas florações de todo o bem esparzido, resposta do amor daquele que até agora continua a esperar-nos confiante. Então, o que nós vemos desse capítulo agora, que a Joana nos trouxe, trazendo dois princípios básicos da doutrina espírita, a existência de Deus e a imortalidade do espírito. Eu, pensando comigo mesmo, eu entendo que somente esses dois já seriam suficientes para que eu me modificasse. Mas como ainda sou renitente, sou rebelde, ainda quero deixar alguns interesses meus me levarem, esses dois não são suficientes para mim. Mas eles poderiam ser. Se eu entendo que existe um Deus que me criou, que criou todas as coisas, e que esse Deus é infinitamente justo, misericordioso e bom, que eu sou um espírito imortal, eu começo a olhar para a minha vida terrena aqui e começo a perceber que a importância que eu dou para muitas coisas aqui, coisas que me tiram do eixo, coisas que poderiam me desesperar, eu vejo como a minha visão é pequena. É uma visão como se eu não entendesse pelo menos esses dois princípios que o Espiritismo nos traz. Não são somente esses dois, mas só esses dois já seriam suficientes para que eu despertasse para a realidade do espírito e começasse a dar mais importância para as coisas do espírito, que é exercitar as virtudes que estão dentro de mim, dentro de nós, adormecidas, e cada vez mais domar as nossas más inclinações. Os ensinos de Jesus já têm 2000 anos. Há 2000 anos, Jesus nos trouxe o que devemos fazer. E por que não fazemos? Por causa daquela distância entre saber e fazer. Eu sei, mas os meus defeitos, os meus interesses, onde eu me comprazo, ainda não deixam com que eu aplique esses ensinos. Como nós vimos ali na mensagem da Joana, as dificuldades que nos chegam são oportunidades de aprimoramento espiritual. Então, se eu entendo que eu sou um espírito imortal,
quando acontece uma dificuldade na minha vida, desde coisas simples que não acontecem conforme a minha vontade, até coisas mais graves, isso seria o suficiente para que eu despertasse e passasse por essas dificuldades da maneira correta. Apenas entendendo que existe um Deus infinitamente justo e bom e que eu sou um espírito imortal. Mas, além disso, os espíritos, bons espíritos, nos trazem todos esses ensinos que o Espiritismo vem nos trazer, de maneira tão clara, tão pura para nós. Então, eu vejo, é algo que eu ouvi ou li em algum lugar, não me lembro onde, mas eu vejo, no meu entendimento, é uma grande verdade. As dificuldades que nos chegam, quando nós reclamamos delas, é a mesma coisa que uma criança reclamando de ter que ir para o colégio. Ela não sabe do que ela reclama. É ali que ela vai se melhorar, através das provas que ela vai passar. É a mesma coisa conosco, quando chegam as dificuldades. O ensino que o Espiritismo nos traz é aprender a lidar com essas dificuldades que começam dentro de nós. Um momento só é difícil para mim se eu ainda tenho essa dificuldade dentro de mim. A maneira como eu vou passar por essa dificuldade é que vai dizer se eu estou seguindo o caminho correto ou não. Então, quando nós olhamos para trás e vemos coisas que nos preocupavam muito, que nos tiravam a esperança, coisas que nos deixavam cambaleantes na nossa fé, e olhamos hoje, a gente percebe que houve uma mudança. Nós já vamos para 2 anos de pandemia. Se nós formos parar para lembrar como foi no início, aquela incerteza total do como era, o que devíamos fazer, e nós formos parar para pensar como estamos hoje, por causa do espiritismo, é muito difícil a gente olhar e achar que está mais fraco. O espiritismo nos sustentou e sustenta diante dessas dificuldades. É Jesus nos trazendo isso. Então, todas essas dificuldades que nós passamos durante muito tempo, as vidas em que nós andamos desviados, isso tudo passou e agora nós temos a oportunidade de estarmos aqui com o ensinamento do Espiritismo tão claro, nos melhorarmos. Cabe a nós diminuir aquela distância entre o saber e o fazer. E isso é no nosso dia a dia. Quantas oportunidades nós recebemos num dia de vida para fazer o bem, para exercitar paciência, caridade, humildade, indulgência, para perdoar. Quantas experiências nós recebemos num dia? Que dirá uma vida inteira. Uma encarnação recebendo os ensinos que o Espiritismo nos traz. Então, essa reflexão que o advento do Espírito de Verdade, esse item 5 que a gente leu, as questões do Espiritismo, nos trazendo Jesus, esses capítulos que a Joana nos trouxe, que isso sirva para nós refletirmos sobre a imensa bênção que nós recebemos aqui, enquanto encarnados, podermos lidar com todos esses ensinos que nos falam sobre a vida, a verdadeira vida. E para nós finalizarmos, eu achei interessante trazer aqui para nós, relembrar um trecho da mensagem do Espírito de Verdade, para que a gente consiga refletir. Que é um trecho que fica gravado em nós.
Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. E eu trouxe uma mensagem que está no livro Recados do Além, que se nós pararmos para refletir nessa pequenina mensagem, a gente vê que ela nos remete a todo esse estudo que fizemos hoje. Eu vou mostrar a mensagem para nós e que nós consigamos refletir, e depois eu passo para a Vera para que ela possa dar continuidade na nossa reunião. Quando todos os recursos estiverem falhando na solução de qualquer problema da alma, experimenta fazer o que Jesus nos ensinou. Emmanuel.